do novo presidente vascaíno, Eduarda. Eduarda, se estiver ouvindo, boa noite para você. A gente está ao vivo aqui no Rodada Fox. Oi, agora sim. Tudo bem? Olá. Boa tarde a todos. A gente está aqui ao lado do novo presidente do Vasco, Alexandre Campelo, que acabou de conceder uma entrevista coletiva. E eu queria que você repetisse um pouco do que foi dito aí. Qual que é a sua intenção nesse primeiro ato como presidente do Vasco? Bom, a primeira intenção é a gente tomar posse do clube e começar já a entender, né, quais são as dificuldades, qual é a situação atual do clube, né? A gente tem a ideia de fazer uma grande auditoria para fazer um diagnóstico das necessidades, daquilo que dificulta, né, o clube, e a partir daí, então, começar a tomar as atitudes, né, de equilíbrio financeiro, enfim, de aumento de captação de recursos. E, especialmente, a gente pretende melhorar a transparência, trazer o sócio de volta para o clube, enfim, transformar o clube fazendo uma equipe competitiva, capaz de devolver aí as conquistas de títulos e tudo que o vascaíno espera. Eu vou passar então para o estúdio, o pessoal lá vai fazer algumas perguntas para você, tudo bem? Tudo bem. Alexandre Campelo, Flávio Winick falando, parabéns pela vitória na eleição. A gente estava acompanhando toda a entrevista coletiva e eu gostaria de saber qual seria exatamente a primeira medida, porque tem logo no dia 31 uma partida contra a União Concepción do Chile, estreia na Libertadores. Queria saber se já teve até um contato com os jogadores do Vasco, um contato já para se apresentar durante a semana. Foi muito em cima da hora também, toda a reviravolta que aconteceu. Você já teve essa oportunidade até de conversar com grupos de jogadores vascaínos e a preocupação com essa proximidade na estreia da Libertadores, presidente? Então, Flávio, esse é um dos nossos propósitos, né? A gente já se preocupa muito em entrar no clube, tentando trazer recursos para pagar os salários, para começar esse trabalho de botar os salários em dias. A gente sabe que isso é muito importante para os jogadores, ter essa tranquilidade do salário em dia, né? É importante no rendimento. Não há dúvida alguma que todas as medidas necessárias para que essa viagem, para que esse jogo ocorra com tranquilidade no dia 31, elas serão tomadas. Já amanhã nós temos a intenção de começar esse trabalho de reconhecimento do clube, das necessidades. E a gente preferiu, nesse primeiro momento, não falar com o jogador, mas transmitir uma mensagem para que eles tenham a tranquilidade, para que eles se sintam seguros, porque nós vamos estar trabalhando para que o clube volte à normalidade. A ideia é, na segunda-feira, já fazer uma apresentação formal, minha e do futuro vice-presidente de futebol, que será o Frederico Lopes. Passar para o PVC aqui fazer a pergunta para o novo presidente vascaíno. Presidente, a gente ouviu muito sua coletiva aqui, todo o processo de desgaste na relação com a chapa do Júlio Brandt foi explicada. Mas para ganhar a eleição tinha que ter uma aproximação com o outro lado. Queria que o senhor explicasse esse outro lado. Como é que houve essa aproximação? Alguém do seu grupo telefonou para o grupo do Eurico? Então, Sim. Não houve nenhuma aproximação, entenda. Você tem um conselho de beneméritos, que é um conselho de natos, né? E todo esse processo, né? O Júlio foi ganhando antipatia desse conselho, né? Através das suas atitudes, através de ataques. No momento em que disse que o Vasco não podia ser administrado como padaria, e chamando as pessoas de velho. E são pessoas que dedicaram a vida inteira ali ao Vasco, né? Eles não são beneméritos por acaso, não são grandes beneméritos por acaso. Eles são por grandes serviços prestados ao clube. Por outro lado, eu tenho 30 anos de vivência dentro do clube, conheço a absoluta maioria desses beneméritos. O Júlio perdeu a eleição quando ele, além de atacar esse grupo de beneméritos e grandes beneméritos, ele rachou a chapa que foi eleita no dia 7 de novembro. Rachou a partir de uma falta total de diálogo. Nós fomos isolados de todo o processo e aí passou a tomar uma série de atitudes
centralizadas, sem conversa, já escolhendo os seus executivos, já dizendo quem ia trabalhar aqui ou ali, enfim, e esvaziando completamente a nossa participação. Durante esse processo de união, como eu expliquei, nós construímos um equilíbrio entre as forças, um equilíbrio entre a Sempre Vasco e a Frente Vasco Livre, onde nós tomaríamos decisão de maneira compartilhada, através de um comitê gestor, e o que a gente observou é que isso não estava sendo respeitado e que não seria respeitado. Assim, eu acho que isso demonstra uma total falta de conhecimento do Estatuto do Clube, de que a eleição do presidente só é feita dentro do Conselho Deliberativo, e aí, a partir do momento em que houve a eleição no dia 7 e que nós vencemos essa eleição, ele já se julgou, talvez, presidente e aí esqueceu quem o apoiou. Deixou de nos participar, de nos incluir nesse processo. Enfim, a gente viu uma perspectiva de ter no clube tudo aquilo que nós sempre repudiamos, que é a administração centralizada, autoritária, enfim. Na realidade, ele perdeu a eleição a partir do momento em que ele rompeu com o grupo que o apoiou. É bom lembrar que essa eleição do dia 7 de novembro, ela não foi ganha pelo Júlio ou pelo Campelo, ela foi ganha pela união. O que o vascaíno esperava é que houvesse uma união capaz de vencer o Eurico. E quem fez esse movimento fomos nós, da Frente Vasco Livre, que tivemos a humildade de procurar, de trabalhar essa unificação, embora houvesse uma rejeição dentro do nosso grupo muito grande ao nome dele, nós conseguimos passar por cima de tudo isso, conseguir convencer os nossos pares a apoiar a união para o bem do Vasco, atendendo ao desejo do vascaíno. E isso não foi levado em conta. Fábio Azevedo. Presidente, boa noite. Na sua fala, eu não vou nem falar de política, eu acho que o Vasco perdeu nessa eleição, o Vasco não ganhou. Né? E falei isso aqui há pouco, acho que o Vasco tem que virar essa página, né? Não olhar mais para trás, atacar a B ou C e olhar a instituição. Quando você ainda há pouco disse que o Júlio Brandt perdeu a eleição ao atacar, né, os conselheiros, o formato do Vasco, eu te pergunto, você não teme, com as suas declarações iniciais, atacando os torcedores que frequentam as mídias sociais, perder essa simpatia inicial, porque nas mídias sociais o volume é muito grande contra a sua presença como presidente do Vasco, legítima, porque foi dentro de uma reunião no Conselho. Mas você não teme perder esse torcedor? E uma outra questão, como será a sua relação com torcida organizada? Porque ontem Flamengo, Fluminense e Botafogo foram à federação e disseram que não terão mais nenhum vínculo sob pena. O clube pode sofrer sanções do Ministério Público. Como é que você imagina a sua relação com torcidas organizadas? Então, Flávio, veja bem, eu acho que não é por aí. Eu não estou contra os torcedores de internet. O que eu disse é que existe uma ação orquestrada de algumas pessoas que começam a alimentar a internet com notícias que não são verdadeiras, com informações que não são reais, e a partir daí, e isso é fato, várias pessoas que passam a receber essas informações tomam isso como verdade. Né? Elas não param para analisar. Eu não estou absolutamente, eu não estou atacando nenhum sócio do Vasco, nenhum torcedor. Pelo contrário, eu estou pedindo a eles um crédito para que eles façam uma análise, para que eles procurem entender quem sou eu, para que eles procurem entender como foi o processo, para então só depois disso fazer o seu julgamento e não tomar como verdade aquilo que é publicado na internet. É isso. Eu jamais irei contra o vascaíno, contra o torcedor. Não é essa a questão. É só uma questão de que essas pessoas que estão nos atacando, que estão colocando notícias maldosas, inverídicas, estão causando um problema muito sério, porque várias pessoas do nosso grupo estão sendo, inclusive, ameaçadas. Isso é um grande absurdo, concordo com você. E sobre as organizadas, eu acho que a gente tem a obrigação de estar alinhado aí com a Justiça, com a promotoria. Enfim, eu acho que é muito importante que a gente tenha a torcida, que a gente tenha pessoas nessas organizadas, mas elas devem seguir né, um tanto de regras, né, aquilo que é definido. Acho que não devem ser alimentadas pelo clube, não deve haver fornecimentos de ingressos, enfim. As pessoas se associarem em grupos para torcer, eu acho que é saudável. Alimentar esses grupos com umas tantas coisas e usar as torcidas
politicamente, é que eu acho que não é correto. Alexandre Campelo, Eduarda Pessinati, agradecendo a participação do novo presidente do Vasco ao vivo aqui no Rodada Fox. Boa sorte nesse novo desafio de recuperar o Vasco. Obrigado, Eduarda Pessinati, trazendo aqui o novo presidente vascaíno ao vivo em uma entrevista exclusiva. É o desejo de todos nós aqui ver o Vasco voltando a ser grande, o Vasco recuperado. Sucesso nesse desafio, presidente Alexandre Campelo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo no próximo bloco, um jogo incrível pelo Campeonato Gaúcho. 8